Povo lindo de Deus, nós estamos aqui para mais uma breve meditação sobre a graça de Deus. Nós estamos com o nosso canal no YouTube. Você que está acostumado a participar das aulinhas aqui pelo Facebook já estão, migrando lá para o YouTube, já temos as visualizações. Vocês têm que se inscrever, apertar lá o sininho para que as notificações cheguem para vocês. E nós temos falado sobre a graça de Deus, nós temos procurado mostrar a importância do cristão deixar as práticas da lei, do cristão deixar as ordenanças tão pregadas, do cristão deixar os dogmas, do cristão procurar deixar para segundo plano os estatutos, aquelas doutrinas formadas pelos donos da igreja, pelos líderes da igreja, e procurar se voltar mais para a palavra de Deus, para aquilo que Jesus ensinou. O Jesus de Nazaré viveu como judeu, ensinou muitas coisas ali para os judeus, mas nós falamos lá no primeiro vídeo que ele convida o apóstolo Paulo, que ele chama o apóstolo Paulo e transforma o apóstolo Paulo. Depois de um seminário de 14 anos, Paulo é transformado no apóstolo da graça. E o crente tem que aprender a deixar um pouco o que foi ensinado no judaísmo e cumprir com aquilo que Paulo ensina. O apóstolo Paulo falou: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. E se nós formos estudar os ensinamentos do apóstolo Paulo, nós vamos ver que as igrejas de hoje estão muito distantes da igreja da graça. E eu estou trabalhando com vocês, estou estudando com vocês as bem-aventuranças, justamente para mostrar como os evangélicos se distanciaram do verdadeiro evangelho, que é tão simples. É tão simples. As características do bem-aventurado, bastaria cada cristão estudar, praticar e pronto. Ele não precisaria cumprir com mais nada do que se é pregado hoje nas igrejas. Bastaria ele ser um bem-aventurado. Mas o que nós vamos menos ver na vida de um cristão são as características do bem-aventurado, porque isso não lhe é ensinado. O que é ensinado para ele é cumprir lei, é dar dízimo, é cumprir com as ordenanças, é não faltar aos cultos, é cumprir com as campanhas. O que nós vamos ver é isso. Não se prega dentro das igrejas as características de um bem-aventurado. E Jesus se preocupou com isso. Nós hoje vamos falar sobre duas características, vamos agrupar duas características. Bem-aventurados os puros de coração e bem-aventurados os misericordiosos, porque nós vamos ver que essas duas características andam juntas. Só pode ser misericordioso quem é puro de coração. Então, a palavra misericórdia significa amor incondicional. Misericórdia é colocar o coração, Coração vem de cardio, cardiologia, misericórdia. Então, é colocar o coração na miséria do próximo. Vejam que graça é favor imerecido. É você receber aquilo que você não merece. E misericórdia é você não receber aquilo que você merece, que é o castigo eterno. Era o que todos nós merecíamos se não fosse a misericórdia de Deus sobre nós. Então, misericórdia significa amor incondicional. Quando somos misericordiosos, nossas ações são puras. E muitas vezes nós vamos ser questionados por isso. Nossas motivações são colocadas em dúvida, porque amor condicional é difícil de ser compreendido. Você amar uma pessoa quando ela não merece ser amada é difícil de ser compreendido. Quando você vê alguém praticar
um crime, você vai ver logo as expressões dos crentes. Merece pagar por isso, merece ser morto, merece tal. E Jesus ensinou justamente isso, colocar o coração na miséria do próximo. Então, nós vivemos num mundo onde o mal está sempre tentando prevalecer e o cuidado de Deus sempre presente na sua criação. Graça, nós já falamos, é atributo que faz com que recebamos o que não merecemos. Por isso que nós gostamos da graça. Ela é a palavra mais bonita que tem na Bíblia. E misericórdia é o atributo de Deus que impede que recebamos o castigo merecido. Irmãos, nós temos que meditar muito nessa palavra, nessa característica do bem-aventurado. Olhar para dentro de nós e ver se realmente nós temos essa característica em nós. Será que no dia do julgamento nós vamos ter coragem de dizer assim: Senhor, o Senhor pode me dar o que eu mereço? Será que nós podemos falar isso em questão de julgamento? Que eu não sou muito a favor do dia do julgamento, mas vamos falar numa linguagem que vocês entendem. Não, nós vamos pedir ao Senhor, o que nós temos que pedir ao Senhor cada dia na nossa vida é misericórdia e graça. Paulo tem um argumento em Romanos, na sua carta aos Romanos, e ele afirma: se dependermos de nós mesmos, nós não merecemos nada. Se dependermos de nós caímos em pecado o tempo todo. Nós caímos em erro o tempo todo, porque as misérias estão dentro de nós. Elas estão dentro de nós, elas estão lutando a cada dia, a carne lutando contra o espírito. Então, se depender de nós, da carne, nós estamos caídos o tempo todo, meus irmãos. Então, essa bem-aventurança fala de um amor incondicional de Deus por nós. E como essa bem-aventurança pode influenciar o nosso relacionamento com o próximo? Pois bem, a palavra misericórdia aparece 365 vezes na Bíblia. Olha só, Deus sabendo que nós precisamos dela todos os dias de nossas vidas, todos os dias do ano. Nessa bem-aventurança, bem-aventurados misericordiosos, o discípulo de Cristo se torna canal de bênçãos para o mundo, porque ele vai usar um amor incondicional, um amor imerecido. Hoje o mundo está no caos, irmãos. Nós vemos isso, está no caos. Nós sabemos notícias terríveis de onde nós menos esperamos ficar sabendo. Porque hoje só se ama de forma condicional. Eu só amo quem merece ser amado. Eu imponho regras para que a pessoa receba o meu amor. Nós temos que lembrar que Deus nos ama, independente da nossa performance. Isso é misericórdia. A palavra grego para puro de coração, já que eu agrupei as duas características, a palavra grega é catarse. Quando você precisa de um cateterismo, significa que você vai usar uma sonda para eliminar algo que seu corpo sozinho não consegue eliminar. Quando alguém tem uma catarse emocional, ela sempre vai liberar isso de alguma forma, ou através do choro, ou através do riso exagerado, mas ela tem que ter uma catarse para eliminar isso que a está sufocando. Então, a palavra grega para puros de coração é justamente essa, catarse. Vocês podem ver que no Salmo 119, Davi pede ao Senhor que faça um cateterismo no coração dele para ver se encontra algo que desagrada ao Senhor, porque o homem sozinho não consegue detectar isso. É preciso que Deus faça esse catarse em nós. E Davi pede assim: sonda-me, ó Deus. Deus, Senhor, passa uma sonda
coloco uma sonda, faço uma catarse, faço um cateterismo no meu coração. E Davi compreendeu que o problema estava lá no interior do seu coração. Nós também já entendemos isso? Jesus disse que o que vem de fora não contamina o homem, mas sim o que sai do coração. Como nós nos preocupamos com o exterior, como as igrejas se preocupam em ditar regras de como se vestir, de como pentear cabelo, não pode usar brinco, e como está o interior dessas pessoas. Como está o interior desses frequentadores de igreja? Hoje se fala tanto tem tanta gente desigrejados. Meus irmãos, muitas vezes os desigrejados estão mais ligados a Cristo do que os que estão dentro da igreja, que estão dando tanta importância ao seu interior, ao exterior. Então o homem mau tira coisas mais do seu coração, porque o seu coração está cheio de maldade. Vamos pedir ao Senhor que nos sonde, como Davi pediu, que faça um cateterismo nos nossos corações, para que nós possamos ter, então, essa característica do bem-aventurado, que é ser puro de coração. E só assim, sendo puro de coração, nós poderemos praticar a misericórdia, que é colocar o coração na miséria do nosso próximo, naquilo que o próximo é pior, no que ele tem de pior em si. Ali nós vamos colocar o nosso coração. Meus irmãos, não é fácil ter as características do bem-aventurado. Por isso as igrejas preferem se iludirem com cultos de libertação, com reuniões de consagração, porque não é fácil ser um bem-aventurado. Se iludir com coisas externas é bem melhor. Com pregações rasas é bem mais fácil. Ninguém está se preocupando de pedir ao Senhor, faça um cateterismo em mim, Senhor, para que eu tenha um coração puro. Então, só com o coração cateterizado, nós vamos... E essa catarse tem que ser feita pelo Espírito Santo de Deus. E só assim nós poderemos exercer misericórdia. A Bíblia diz que o Espírito Santo, meus irmãos, geme por nós, com gemidos inexprimíveis, porque nós não sabemos pedir o que convém. Então, por que nós nos preocupamos tanto com tanta oração, com tanta reunião de oração, com tantos gritos, com tantos brados, com tantos choros, se nós temos o Espírito Santo que intercede por nós? Porque nós não sabemos pedir. Nós temos o Espírito Santo que intercede por nós. Vamos pedir que ele faça um cateterismo no nosso coração, que faça uma catarse em nós, para que nós possamos, então, exercer essas duas características do bem-aventurado. Ser puros de coração, para poder praticar a misericórdia nesse mundo perdido que nós estamos vivendo. Meus irmãos, só pela graça, graça sobre graça. Só dessa forma nós vamos conseguir ter essas características do bem-aventurado em nós. Que Deus possa te abençoar, meu querido irmão.